mas a gente já pode pensar no que o São Paulo, no que o técnico Luiz Ubeldia deve mandar a campo para a partida de hoje. Ele que trabalhou com 12, tá? Ele trabalhou com 12 jogadores para esse jogo. Exatamente, trabalhou com 12 jogadores. Se a gente pegar mais ou menos que foi o jogo contra o Santos, aí tem uma mudança, que seria a volta do Alan Franco, né? Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco, Enzo, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Se a gente for tentar seguir uma lógica. Mas nem sempre uma lógica é seguida, né? Mas Kaique acha que esse é o provável time titular do São Paulo para hoje. Zubeldia talvez faça alguma mudança. Suas análises, suas percepções, suas opiniões, meu amigo Kaique. Eu tenho, na verdade, uma informação. A informação é que o Ferraresi foi outro jogador que trabalhou. Inclusive, viu, Boni, eu achei que era algo. Eu achei que era algo de mais exclusividade do Zubeldia, algo mais específico do trabalho dele. Mas quem está trabalhando com a gente lá na Rádio Transamérica é o Dodô, né? Ex-jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. O artilheiro dos gols bonitos, né? Ele falou que desde os tempos dele, desde a época dele, é normal o treinador trabalhar ali com 12, 13 jogadores e passar para os jogadores um pouco mais na hora da partida quem será de fato o time titular, até para treinar a variação. Então o que eu sei é que o Ferraresi foi outro jogador que trabalhou pensando em ser titular, e tem duas possibilidades: o Ferraresi entrando no lugar do Juan e o Ferraresi entrando no lugar do Lucas Ferreira. Aí subiria um pouco mais o Cédric, o Ferraresi entraria na direita, primeiro com a possibilidade de ser um lateral, ou com a possibilidade de fazer uma linha de 3 e dar liberdade para subir o Enzo Dias pela esquerda, assim como pela direita também daria liberdade para o Cédric. Então, existe essa possibilidade do Ferraresi ser a novidade no time, ou no lugar do Juan, ou ao lado do Juan. Sairia do time, portanto, o Lucas Ferreira. Então a gente faria aqui, dá uma subidinha no Cédric, tira o Lucas Ferreira e coloca o Ferraresi. Seria mais ou menos assim, né? O Cédric um pouco mais adiantado. Aí o time assim, o time atacando pode ser nessa formação. Agora o time defendendo seria exatamente nessa formação que você está desenhando agora. Exatamente. Então, as possibilidades, a informação do Kaique Silva sobre a escalação de resto, mantém-se os nomes. A questão é realmente esse cara aqui, se o Ferraresi vai entrar para jogar, se não vai, se o Cédric será realmente o lateral direito, e aí o Lucas Ferreira segue jogando na ponta direita aqui, como vem jogando nessas últimas partidas. Para falar a verdade, eu acho que eu manteria o jeito que está agora. Mais ou menos o time que foi contra o Santos, o Lucas Ferreira, o Ferreirinha jogando no ataque. Eu gostei, ficou um ataque leve. Claro, tem que tomar cuidado com o Libertad, mas eu acho que foi o futebol que talvez mais agradou nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Desde a eliminação do Campeonato Paulista, acho que foram as atuações que mais agradaram, né? Tanto contra o Alianza Lima no primeiro tempo, contra o Santos também no primeiro tempo. Os times que jogaram melhor, apesar do resultado final de como se desenrolou o jogo no segundo tempo, foram com esses jogadores. Com o Ferreirinha, com o Lucas Ferreira e com o André Silva, e a adição do Matheus Alves no clássico contra o Santos, né, Kaique? Eu, pelo menos, manteria assim. A informação que a gente tem aqui, esse é o provável time. Aí muita gente pode até se perguntar, o Luciano fora de novo? Pelo menos da informação que a gente tem, sim. Eu faria só uma alteração. Eu tiraria o Juan e colocaria o Ferraresi pela direita da zaga, com o Alan Franco. Esse seria o meu time titular, tá? Com o Cédric como lateral mesmo pela direita. E mandaria o time a campo dessa forma. Foi talvez o melhor primeiro tempo da era Zubeldia. Eu não lembro de um São Paulo tão dominante quanto foi diante da equipe do Santos. Conta também a fragilidade do adversário. A dupla de volantes do Santos estava totalmente em pânico, totalmente em choque, perdendo absolutamente tudo. O São Paulo estava numa rotação muito diferente do time do Santos. E funcionou esse quarteto aí de ataque, né? Funcionou o Matheus Alves armando, o Ferreirinha está vivendo uma grande fase, o Lucas Ferreira pede passagem já há um certo tempo e o André Silva está dando conta do recado. É mais um jogo importante para o André Silva tentar se provar e mostrar para o torcedor de São Paulo que ele pode ser um cara confiável a longo prazo, já que o Caleri
passa por cirurgia apenas hoje e vai ter um longo período de recuperação. Exatamente, exatamente. Muito se fala sobre... Ô Boni, só mais um detalhe. Diga. O detalhe é que os próprios jogadores ainda não sabem se esse vai ser o time titular ou não. O Zubeldia costuma passar a escalação para os jogadores naquela reunião, naquela última conversa ali no hotel, né? Geralmente no auditório do hotel, quando ele passa o vídeo, quando ele mostra um slide ali, geralmente, que o pessoal arma, explicando a estratégia do adversário, como joga o adversário, dando os últimos detalhes, e aí sim ele passa a escalação titular do São Paulo. A informação que eu tenho já de um bom tempo é que já é uma tradição do Zubeldia fazer isso, deixar mais de 11 jogadores prontos, focados no jogo. E aí, na hora da decisão, ele escolhe ali os 11, e os 11 ficam sabendo quem é que joga, quem é que começa como opção no banco.